Minha diretora, eu achei que o caso Cuca tinha se encerrado com a saída do Corinthians, mas a imprensa está alucinada atrás de manter a investigação 30 anos, com 30 anos de atraso, então estão surgindo coisas novas todos os dias. Agora, a Globo.com teve acesso a um processo que está sob segredo de justiça, não entendi porra nenhuma essa matéria da Globo, o processo está sob segredo de justiça, a Rede Globo foi lá e teve acesso, ninguém tem acesso, não. Caralho, achei meio louco isso, mas enfim. E aí se confirma, segundo quem viu lá o processo, de que realmente havia sêmen do Cuca na adolescente que foi vítima do ato sexual, que comprova que houve sexo entre o Cuca e a garota. Né? E aí nós temos uma questão que é por que o Cuca, durante todo esse tempo, mentiu que transou com a garota, sendo que seria muito mais fácil, imaginamos, né? Eu tenho uma dificuldade com as coisas que é o seguinte, cara, eu sempre imagino qual é a lógica. Eu tenho muita dificuldade de lidar com a burrice, então eu sempre parto do princípio do por que tal pessoa faria isso. E aí eu fico sempre pensando quais são as possibilidades que levariam alguém a fazer isso. Essa é uma atitude tão idiota. Claro, em 1987, quando surgiu, óbvio que se o Cuca teve relação com a menina, o Cuca mentiu pra falar, não aconteceu, eu não fiz, por quê? Porque ele era casado. Então é óbvio que ali, primeira né, sem ter noção do tamanho da coisa, tanto que não teve tamanho mesmo, tanto que a gente só tá discutindo 30 anos depois, imagino que a reação deve ter sido, não encostei, pra chegar em casa e não ter que assumir, né, um BO desse nem nada. E falar o seguinte, olha, o lógico, né, imagina, acho que se ele tivesse noção do que aconteceria, ele teria dito, olha, aconteceu, foi consensual, não tem estupro nenhum, de fato a menina era menor, mas a gente não sabia. Pra nós ela disse que ela era maior de idade e rolou tudo normal. Então assim, ela mentiu pra gente e a gente não sabia. Desculpa e tal. Eles podiam até pagar uma penazinha, mas ninguém ia estar julgando dessa maneira, porque fica agora, quando o Cuca diz que não fez, cada provazinha que se mostra que houve a relação, joga o Cuca numa situação de mentiroso. E quando você joga o cara numa situação de mentiroso, até as pessoas que querem acreditar no Cuca, quando ele fala, não é verdade, não foi isso, eu fui julgado errado, não sei o quê, até as pessoas que querem acreditar, e a grande parte das pessoas do futebol querem acreditar, porque o Cuca é um cara muito legal, é um cara muito gente boa no meio, pra a gente acreditar que o Cuca faria isso com alguém, que o Cuca estupraria alguém, que, repito, não é o caso, tá, gente? É só o fato da menina ser menor, não é que eles bateram na menina, foi contra... Não é isso. É que a menina era menor de idade e lá na Suíça tinha essa lei. E eu também não gosto da ideia de transar com crianças, adolescentes de 13, 14 anos, não sei qual é a idade que vira adolescente, acho que é 12, né? Mas enfim, eu também não gosto dessa ideia. Mas como o Cuca nega, então fica sempre aquela coisa, poxa, o Cuca sempre disse que negava e que a menina não reconhecia. Porra, isso aí se a menina não reconhece e o Cuca nega, realmente tem alguma coisa errada aí. Talvez eles tenham condenado os 4 e o Cuca não tenha participado. Né? A partir do momento em que o advogado lá diz que a menina não nega e que tem o sêmen do Cuca no negócio, então aí você tem no mínimo uma mentira do Cuca, que é ter transado com a menina ou não. Né? E você... Aí é a parte que eu acho, né? Pô, você podia ter colocado... Você podia ter resolvido o teu problema com a tua mulher em casa e ter falado, não, olha, rolou, mas a gente não sabia que era menor de idade. Né? E tava tudo resolvido, entre aspas, porque ia ser um julgamento muito mais pela questão da menina ter mentido ou não, do que por qualquer outro motivo. Né? Seria muito mais fácil. Seria a palavra dela contra deles, por exemplo, porque ninguém vai saber se a menina disse que era maior de idade ou não. Isso só quem tava ali dentro do quarto vai saber. E aí a imprensa tem levantado uma série de coisas. Hoje está na capa de novo aqui da Globo, dizendo que ele deu uma declaração na época dizendo que todo mundo tinha que ser punido já que ela era menor de idade e que eles não sabiam e tal. Mas eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas próximas a quem estava lá cobrindo o caso na época, como eu disse no último vídeo aqui. E realmente é conflitante. A maneira com que se viu na época, porque se vê hoje, é muito conflitante. Nós estamos querendo discutir hoje uma coisa que aconteceu 30 anos atrás em um outro contexto, como a sociedade via de outra maneira. E isso não me parece justo, embora seja necessário. Então, assim, eu não acredito 100% no Cuca, nem acredito em 100% de que o Cuca e os outros tenham estuprado a garota, eu não acho que deve ter sido isso. Mas alguma coisa aconteceu. Só que em momentos diferentes, onde você vê a mesma imprensa tratando as coisas de forma diferente. Por quê? Porque era um contexto cultural da época, né? Seja ele errado ou certo, não estou entrando nesse mérito, né? Mas era a maneira com que as coisas eram tratadas na época. Então, toda vez que você puxa uma matéria da época agora, você tem algumas impressões muito confusas do caso, né? Então, por exemplo, essa matéria que a Globo puxou do Cuca dizendo que ele tinha que ser punido. Eu acho que até 2021, o Cuca, ou até 2020, sei lá, o Cuca achava que aquilo já tinha passado e que não tinha sido nada. Porque ele nunca nem foi lá pra responder, né? Ele recebeu a notícia de que ele foi punido e pronto. E depois o negócio prescreveu e tal, e morreu o assunto. Então eu acho que o Cuca nunca teve a dimensão disso. Por isso que eu acho que ele manteve essa história de que a menina aceita sal. Agora, tem foto da menina, tem o nome da menina na matéria.
Tem uma foto da garota dias depois do caso, num pub, festejando com os amigos. Então, por que essa menina não pode, ela, de repente, falar? Sei lá, né? Porque se tem a imagem dela, o sobrenome dela, todo mundo sabe quem é. Por que de repente ela não pode falar alguma coisa e tal? O que tem no processo que ninguém pode ver, que a gente tem que ouvir o advogado ou ela falar? Por que não pode ver se está lá no processo a parada, entendeu? Será que eles foram julgados porque eles não voltaram lá? Eles meio que cagaram, não voltaram lá para se defender? O que é verdade, né? Qual parte da versão do Cuca que ameniza a situação é verdade? Qual parte da versão do que a imprensa está puxando de fatos é verdade, que aterroriza a versão do Cuca, né? Isso tudo é muito complicado. Agora, me surgiu uma pergunta nesses últimos dias, muito, muito curiosa, que é o que eu... Às vezes as pessoas acham assim, mas você não tá batendo com força nisso ou naquilo. Cara, na verdade, a minha porrada dificilmente é no assunto. A minha porrada normalmente é na diferença dada de tratamento da hipocrisia brasileira nos assuntos. Esse é a minha grande abordagem. Quando eu falo às vezes, mas olha só o que estão falando do Lula, o que estão falando do Bolsonaro. Eu não estou falando bem do Bolsonaro ou mal do Lula. Eu estou mostrando apenas o quanto nós somos manipulados pelos interesses da imprensa. A imprensa, ela trata as coisas com 2 pesos e 2 medidas o tempo inteiro, do jeito que convém para ela. E você pode ser o maior petista do mundo. Se você abrir a Globo.com nos últimos 3 meses, você bate o olho e fala, tem uma diferença de tratamento brutal. É nítido isso, né? Então, você sabe como é que é, como existe um duplo padrão. E esse é o meu grande ponto. E a pergunta que eu queria deixar aqui, no final, é o seguinte. Concordamos, então, todos, que a sociedade brasileira está revoltada por um adulto de 23 anos ter feito sexo com uma adolescente de 13 anos, tenha ela mentido sobre a idade ou não, nunca saberemos, mas isso é um absurdo. E estamos todos revoltados e queremos cancelar retroativamente um homem 30 anos depois por causa disso. Tamo junto. Mas para valer a sua indignação, ela não pode ser seletiva. Ela tem que ser uma indignação para toda e qualquer circunstância semelhante, mesmo se este alguém for alguém que você tem um relacionamento próximo ou goste muito. Eu pergunto a você, tem algum movimento contra algum show que vai acontecer nas próximas semanas? Tem algum cantor, compositor que está sendo condenado por essas mesmas pessoas? Domingo no Fantástico vai ter uma matéria citando outros casos e essa vai estar lá para começar o cancelamento retroativo? Porque aí vocês não estão discutindo com o fato, vocês não estão discutindo com a lei ou com a condenação, né? Vocês estão discutindo com o fato. Imagino eu que o princípio moral seja o fato, o ato, e não necessariamente se a justiça viu ou não, né? Então, a pergunta é, vai valer para todo mundo? Porque senão eu vou ficar achando meio esquisito a imprensa fazer até uma meia-culpa bacana que ela tem feito, falando assim, realmente a gente errou nesse caso, a gente passou um panão, nesse caso a gente ignorou o caso e agora a gente está vendo a importância disso. Beleza, justo. Mas e nos outros? Como é que vai fazer? Vai citar ou não vai citar porque é parça? Porque aí a gente vai ter falta o carimbo. O carimbo de assim, eu tenho valores morais, eu realmente estou incomodado com isso. Aí se botar esse carimbo em cima aí, tamo junto, eu vou achar maneiro pra caralho. Sociedade brasileira mudou. Agora, se a imprensa ficar só nesse caso e no queridinho não fala nada, aí vai ficar esquisito, né? Porque aí vai ficar caracterizado que alguns podem e outros não podem. Aí o problema não é sexo com menor. Aí o problema é quem? E aí nós voltamos pra estaca zero. O Brasil não tá lutando contra nada. Então eu tô esperando ansiosamente para que, junto ao massacre ao Cuca, né? Que pode ser justo, como eu venho dizendo desde o começo, não vou eu julgar, pode ser justo se confirmar tudo isso, como pode ser injusto se confirmar a versão dele. Não sei, o Cuca agora contratou advogados e tal, e, enfim, pelo jeito vai ter novos episódios. E os outros? Responde isso aí pra mim.